eu sou a Fernanda Guardia, eu sou engenheira e trabalho no mercado financeiro há um tempinho. Vim do mercado financeiro tradicional, dito como tradicional, mas aos poucos eu fui entrando no mercado cripto, mais especificamente em relação ao Bitcoin, porque no futuro eu acredito que existirão pontes entre as finanças tradicionais como a gente conhece e o mercado cripto. Perfeito, Nanda. Eu sou o Pedro Matos, sou da equipe de gestão dos fundos DNA e vou começar contando aqui para vocês sobre os ativos reais. Explicar ativos reais é um trabalho relativamente fácil, por um motivo muito simples. Tem um deles que você já está muito acostumado, que são os imóveis. Ativos reais, como o nome diz, assim, eles existem de fato, né? Os ativos financeiros eles são um título, uma determinada empresa que é uma invenção humana. Os ativos reais eles são algo que estão ali, você pega neles. E os imóveis são um exemplo perfeito do que são ativos reais. Antes de explicar, ou melhor dizendo, de dar alguns exemplos de ativos reais, qual que é o conceito de ser um ativo real? Ser um ativo real é ter valor intrínseco, que de uma forma meio grosseira, ter valor intrínseco é o seguinte, você usa aquilo para alguma coisa. Então se a gente está falando de alguma coisa agrícola, né? Um grão, ou um café, você pode vender esse café ou você pode, digamos, tomar esse café. O imóvel é a mesma coisa, você pode vender, mas você pode morar nele. Então ele tem alguma serventia, ele tem alguma utilidade, é isso que dá o valor intrínseco a ele. E todos os ativos reais acabam tendo algumas coisas em comum, e é por isso que a gente junta eles na hora de investir, junta eles na mesma categoria. Outros ativos reais que eu queria destacar aqui para vocês são os recursos naturais. Então, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de coisas agrícolas, como eu acabei de falar, trigo, soja, café e mais outras tantas, e até quando a gente fala de metais, que tem os metais preciosos, o ouro, que tem suas semelhanças com cripto, a gente já vai ver, e os metais não preciosos, que você usa para fazer carro, usa para fazer chip, usa para fazer circuito, usa para fazer uma série de coisas. E o terceiro tipo de ativos reais que eu queria contar para vocês são aqueles de infraestrutura. Então, infraestrutura é alguma coisa que está instalada no país ou no território e você utiliza ela. Por exemplo, estrada, ferrovia, que é onde passam os carros, onde passam os trens. Isso tem algum valor, porque você precisou instalar e tem uma utilidade, né? O fato dos carros passarem e pagarem pedágio te gera uma rentabilidade, te gera algum tipo de valor naquilo. Os trens a mesma coisa, né? Eles têm um acerto ali de custos para usar aquela ferrovia. Essas classes de ativos reais você pode investir de diversas formas, tá? Eu estou focando aqui na parte de imóveis, infraestrutura e recursos naturais e normalmente você investe via ações. Então você tem ações de infraestrutura, você tem ações que exploram recursos naturais e os imóveis você tem encapsulado em fundos listados na bolsa, que são os fundos imobiliários. Pedro, e falando assim, aproveitando que você comentou sobre essa semelhança do Bitcoin, mais especificamente com o ouro, existe até uma frase conhecida que investir em Bitcoin é muito parecido com investir em commodities, porque não gera fluxo de caixa, não tem uma operação de fato por trás, como acontece com as ações, por exemplo, não paga dividendos nem potenciais dividendos, pelo menos aqui excluindo a parte de finanças descentralizadas, que é algo que está em desenvolvimento, que no futuro talvez seja aplicado em larga escala, mas a princípio, de forma geral, em termos de adoção, não tem essa questão de dividendos. Então, realmente, tem essa semelhança do Bitcoin com commodities por esse ponto de vista de investimento e até do ponto de vista técnico, porque o próprio termo mineração ele vem dessa semelhança de minerar ouro e minerar Bitcoin. Boa, Nanda. E aí, na verdade, agora você que me deu a deixa, você falou de commodities, está aqui no nome do nosso painel, então a gente tem que falar um pouquinho sobre commodities. O que são commodities? Bom, o conceito formal é que commodities são bens industrializados e não diferenciáveis. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é um bem, para começo de conversa é um bem, então não é uma empresa, por exemplo, é de fato um bem, e que ele é não diferenciável. É mais fácil até explicar com exemplos. O próprio café, que eu falei agora há pouco, é uma commodity. Por quê? Quando você toma um café, por mais que você goste de uma marca ou goste de outra, a marca que produziu, quando ela comprou, não importava para ela se o grão de café foi produzido numa determinada fazenda ou numa outra fazenda. O que importa é que você tenha uma padronização, então essa é a etapa da industrialização, para que todos aqueles grãos de café
respeitem um determinado padrão. Então, eles tenham essa semelhança. Mas não é tão importante para você de onde ele veio. E se eu te der 2 sacos de café e você abrir, provavelmente você não vai saber dizer qual veio de cada lugar. E é por isso que eles são não diferenciáveis. Então, outros exemplos de commodities que estão presentes no mercado e no nosso dia a dia até. Primeiro, as agrícolas. A gente tem o milho, tem o café, tem o trigo, tem a soja, tem o boi. Tudo isso são bens que de alguma forma a gente produz, padroniza e o mercado, a economia, na verdade, como um todo, acaba se utilizando para fazer outras coisas. São insumos normalmente de um produto final. Então o boi ele vira insumo de muitas coisas, desde o couro até a carne que você consome no dia a dia, as refeições que você faz e coisas parecidas. E o segundo grupo são as commodities minerais, onde entram os metais, tanto preciosos como não preciosos. Já falei do ouro, mas tem também o cobre, alumínio, zinco e muitos outros exemplos. Tem o petróleo, que é um combustível fóssil, né? A gente conhece muito bem a gasolina, é derivada do petróleo, o combustível em geral é derivado do petróleo, e ele é muito importante para a economia mundial, porque desde do seu carro para você sair de casa, até a máquina que produz determinados bens, até o caminhão que leva os bens de uma fábrica para outra para virar um produto final, o petróleo está presente em muita coisa. Para sair de um país para o outro, ele vai de navio cargueiro que usa também o petróleo como combustível, então é uma commodity que afeta muito o nosso dia a dia, afeta muito a economia e afeta por tabela os seus investimentos. E outros tipos de combustível, como é o caso do gás natural, que a gente falou tanto nesse ano de 2022 por conta da crise energética, por conta da guerra, que afetou muito essa distribuição de energia. E falando de energia, tem uma commodity que eu olho com, vou chamar de carinho, assim, um assunto que eu estudei muito, que a gente tem interesse na gestão dos fundos DNA e que eu sei que a Nanda gosta e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre energia e urânio. Então, Pedro, eu também gosto muito dessa tese de investimento, talvez até por ser engenheira química de formação, e eu acredito que a energia nuclear ela é uma solução, ainda mais num cenário hoje de crise energética que a gente tem, e o caso especificamente do urânio, a tese toda de investimento, ela se baseia no fato de que hoje existe uma demanda por energia nuclear no mundo todo. Então, China, Rússia, Estados Unidos. E com esse aumento de demanda, a gente não tem uma oferta que é rapidamente compensada para essa demanda. Então, por que eu falo isso? Porque produzir urânio não é um processo tão simples. Uma mineradora tem toda uma questão de engenharia, de logística, de segurança, então demora para que essa oferta compense essa demanda cada vez mais crescente. E por conta disso, o mercado ele se ajusta no preço. Se a gente tem uma demanda que aumenta e uma oferta que não compensa essa demanda, o preço tende a subir. E é isso que aconteceu com o urânio e com os ativos associados ao urânio, sejam ações, fundos, ETFs, nesses últimos anos. E até completando, a Nanda já comentou um pouco da opinião dela, né, da visão sobre a energia nuclear. A energia nuclear é um ramo que ficou com uma fama muito ruim, né? Teve alguns acidentes bem sérios ao longo dos anos, mas a verdade é que todas as formas de energia elas têm esse custo, todas elas têm acidentes, só que alguns impressionam mais e alguns impressionam menos, e quando você vê no final do dia, a verdade é que a energia nuclear não é tão ruim quanto pareceu por conta desses acidentes, né? Pelo contrário, ela gerou até menos dano do que as demais formas de produção. Sim, na minha visão, o grande desafio de urânio, da tese de investimento de urânio, um contraponto é justamente isso, é inverter essa narrativa que foi criada, principalmente por conta de Chernobyl, de tudo que aconteceu, mas hoje a engenharia evoluiu, a questão de segurança, tudo evoluiu para a gente se basear na questão de urânio somente a um único fato, que foi esse acidente. Perfeito. Bom, acabei entrando aqui no assunto porque nós dois gostamos do assunto, assim, é interessante, tem implicações para investimentos, mas eu queria falar um pouco do que junta tudo isso que eu falei, que é como essas commodities se comportam em termos de investimentos. Então, a primeira coisa a Nanda já falou para a gente, elas não têm fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Quando você tem uma empresa, essa empresa está gerando caixa, está gerando lucro para te pagar. A gente fala que isso é carrego positivo, você recebe para segurar aquilo, para ter colocado dinheiro naquilo. Na renda fixa é parecido, você recebe juros.
que é o carrego, mais uma vez, positivo. As commodities, em geral, como elas são bens, né? Elas são objetos, ela é um saco de café aqui na sua frente. Ela não gera nada para você, pelo contrário, ela tem o que a gente chama de carrego negativo, porque a partir do momento que eu tenho 1, 2, 100 sacas de café, eu preciso guardar ela em algum lugar. E esse lugar precisa existir e provavelmente eu vou ter que pagar. Vou ter que alugar um galpão, vou ter que usar um espaço na minha casa que eu pago aluguel ou alguma coisa dessa natureza. Então, é por isso que a gente fala que são bens de carrego negativo. E aí você pode estar se perguntando, por que eu vou investir em alguma coisa que você está me falando que anda para trás? Bom, o carrego é negativo, você não recebe juros, você paga juros. Mas o preço das commodities não é fixo e não necessariamente anda para trás. Pelo contrário, nesse ano de 2022 e nos próximos anos, a gente vê o preço de commodities andando para frente. Por quê? Eles são bens consumidos pela economia. Então, eles funcionam pela lei da oferta e da demanda. E quanto mais você precisa de commodities, por exemplo, energia, se a economia está aquecida, você está criando mais bens, as pessoas estão fazendo mais coisas, consumindo mais, viajando mais, você precisa de mais energia elétrica, você precisa de mais combustível, você precisa de mais commodities. E aí você aumenta a demanda e o preço delas sobe. Além disso, a gente está vivendo um momento em que a oferta caiu, que é o outro jeito do preço subir. A oferta caiu porque a China vive um momento complicado de coronavírus, porque a guerra da Ucrânia e da Rússia afeta a produção de commodities, as cadeias de produção, a distribuição desses produtos no mundo inteiro está afetada pela pandemia e isso tudo diminui a oferta de forma que o preço tende a subir. E é um bom jeito de você se defender da inflação. Por quê? Como eu falei, os ativos reais eles têm valor intrínseco. Então não importa se você mede em dólares, se você mede em reais, se você mede em sacas de café. O que importa é que ele tem um valor. E conforme a inflação vai avançando, as moedas vão perdendo valor, mas o valor das commodities aproximadamente acompanha, porque ela tem valor intrínseco e você só está medindo ela por uma moeda um pouquinho mais desvalorizada. Então tem um apelo muito importante para a sua carteira de investimentos. É um pouquinho técnico que eu vou falar, mas por causa da pandemia, os bancos centrais do mundo todo imprimiram dinheiro. Você com certeza viu isso em algum jornal. E isso colocou o mundo todo, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, num regime de inflação. Globalmente falando, os Estados Unidos eles não viam inflação há 10 anos. E nos próximos 10 anos é muito provável que eles vejam bastante inflação. E num regime de inflação você se protege com ativos reais. Como a gente está entrando num regime inflacionário, não dá para você pensar nos próximos meses e possivelmente próximos anos numa carteira de investimentos sem essa parcela defensiva. Já falei bastante aqui de commodities e ativos reais e agora eu sei que todo mundo está curioso, é um assunto novo, é um assunto que gera dúvidas, é um assunto que você já ouviu falar no jornal com aquele primo seu que te deu a dica, que são os criptoativos e eu estou aqui com a Nanda para desmistificar um pouquinho, explicar como funciona e por que investir em criptoativos. Bom, Pedro, vamos lá. Como introdução desse assunto do mercado cripto, é importante a gente começar pelo Bitcoin, porque o Bitcoin é simplesmente a maior moeda se comparada com todo o mercado cripto. E para entendermos o Bitcoin não só do ponto de vista de investimento, mas de economia, é importante a gente se perguntar sobre o que é dinheiro. Então, voltando aqui na história da humanidade, muitas coisas já foram consideradas dinheiro. Então, sal, concha do mar, ouro, coisas diversas que foram escolhidas pelo livre mercado. Não foi nenhum governo, nenhuma entidade que positivou aquilo como sendo uma moeda escolhida. Isso lá nos primórdios. Então, as pessoas trocavam sal, concha do mar, enfim, até o próprio termo salário remete a essa condição de sal já ter sido usado como dinheiro. E então muitas coisas podem ser dinheiro. E aí como que isso se relaciona com o Bitcoin? Lá na crise de 2008, imagino que muitos aqui devem se lembrar, eu me lembro bem lá da crise do subprime. Ali foi um período de colapso econômico. Então, nós tivemos, por exemplo, Lehman Brothers declarando falência,
vários bancos com as suas operações fragilizadas, bancos internacionais, então não foi só Estados Unidos que sentiu os efeitos dessa crise, foi o mundo todo, porque esses bancos tinham operação no mundo todo. E naquele momento foi uma situação muito, muito triste mesmo para as pessoas. Eu sempre falo que crise nunca é uma coisa boa. Eu acho até muito feio quem fala, nossa, mas crise é oportunidade. Não tem que ter um viés positivo para uma situação de crise. Ainda mais porque crise significa pessoas sem trabalho, famílias sem ter o que comer, gente perdendo emprego, enfim. Então, naquela situação tão frágil da humanidade, da economia, eis que surge o Bitcoin. Então, em 2008, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas, quem é Satoshi Nakamoto, ele publicou um white paper falando que estava trabalhando em um projeto de dinheiro eletrônico que seria peer-to-peer, ou seja, que não passaria por um sistema intermediário. Justamente por essa fragilidade dos bancos naquele momento, a ideia dele era fazer um dinheiro que não tivesse nenhuma intermediação. E isso, a princípio, foi algo que chamou a atenção de um pequeno grupo de pessoas, de mais pessoas voltadas até à programação, alguns nerds ali no comecinho que ficaram interessados. Só que esse conceito hoje evoluiu, esse conceito de dinheiro que seja peer-to-peer, ou seja, não passa por nenhum banco. Então, por exemplo, se eu quero transferir dinheiro para o Pedro, eu simplesmente pego o endereço dele e transfiro da minha carteira ou da minha exchange, que seja. Então, não passa por um banco, por uma corretora, por nada disso. Peer-to-peer significa isso. E hoje, a gente, desde a grande tese assim, de valor do Bitcoin para o longo prazo, é que quando a gente fala do dinheiro que a gente utiliza hoje, é o chamado dinheiro fiduciário, ou seja, dinheiro estatal. E qual que é o problema do dinheiro estatal? O problema é que, desde o fim do padrão ouro, lá em 71, o mundo vive uma situação de instabilidade econômica mesmo. Inclusive, o período do padrão ouro foi um período de prosperidade em termos tanto de medicina, de industrialização, e desde o fim desse lastro do dólar com o ouro, que acabou em 71, a gente tem aí a quantidade de dinheiro emitida, ela é infinita, porque depende da confiança nos políticos e depende das decisões dos políticos. E a gente sabe que de político não dá para confiar 100%. Por quê? Porque são seres humanos, porque existe ali um conflito até pessoal de interesse, dependendo do caso. E aqui eu não falo só de Brasil, não estou falando de um governo específico, isso é geral, é para qualquer moeda, existe essa fragilidade em relação ao dinheiro fiduciário. Então, o Bitcoin ele traz essa proposta de ser um dinheiro independente de agente político, independente de governo. É por isso que não tem uma entidade centralizadora, o Bitcoin não pertence a nenhum país, e a expectativa é que, num futuro, pensando aí num possível retorno do padrão ouro, nós temos aí o padrão Bitcoin, porque, assim como as commodities, como o Pedro falou, o Bitcoin ele também é padronizado no mundo todo. As características, as propriedades dele são as mesmas em qualquer lugar. E quais são essas propriedades? Eu vou falar aqui algumas. Existe um limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin, sendo que um Bitcoin é divisível em até 8 casas decimais. Esses 21 milhões de unidades eles não estão ainda 100% em circulação, porque de tempos em tempos esse processo de emissão de Bitcoins no mercado, de extração desses Bitcoins no mercado, acontece de tempos em tempos, de forma lenta e progressiva, justamente para ir no caminho oposto das moedas fiduciárias, porque moeda fiduciária tem esse problema da inflação, porque, como o Pedro falou, se imprime mais dinheiro,
lei da oferta e da demanda. Você tem maior oferta daquele ativo, naturalmente o preço das coisas para compensar aquela oferta vai subir. Então a gente tem um aumento generalizado de preços. E isso somado aí à questão de restrição de oferta de produtos. Então, só explicando aqui o conceito de inflação. E o Bitcoin, por ele ter 21 milhões de unidades, por ele ter esse valor fixado, não tem esse problema. Porque ninguém pode decidir, então agora não vai ser 21 milhões, vai ser 30 milhões. Até pode ser que aconteça isso, só que para que isso aconteça, depende de um consenso de muitas pessoas no mundo inteiro cooperando para o funcionamento, no caso do Bitcoin. E aí, Nanda, eu queria que você falasse, então, quando a gente fala de criptoativos, você tem muitas histórias de sucesso e muitas histórias de terror. Então, e até diferenciar um conceito importante, que é risco e segurança, né? Risco está intrínseco a todos os seus investimentos e é saudável que você corra risco, porque é daí que vem o retorno. Segurança é um problema diferente, você não quer ter problemas de segurança relacionados aos seus investimentos. E até nesse processo de mineração, eu queria que você explicasse sobre a segurança do Bitcoin. Ele é seguro? Você falou que vai transferir para mim. E se não chegar, como é que funciona isso? Eu amo essa pergunta, porque isso é algo que eu demorei muito para entender. Quando eu comecei a estudar o Bitcoin, eu falei, gente, mas se não tem um banco, como que vai garantir que se eu mandar vai chegar no endereço certo? Como que vai ter uma garantia de que a quantidade que eu mandar, eu vou ter esse dinheiro de fato? Ou eu não vou estar enviando mais do que aquilo que eu tenho? Como que isso é feito? E aqui a gente entra no conceito de mineração, que é a chave do funcionamento da rede do Bitcoin. Entendendo aqui que o Bitcoin ele não é só uma moeda, mas é também uma rede de pagamentos. E para a gente entender mineração, primeiro vamos entender como funcionam os bancos. Então, se eu transfiro dinheiro para o Pedro através de um banco, por exemplo, quem controla, quem faz toda essa validação dessa transferência são os próprios funcionários dos bancos, através de seus processos de TI, de auditoria, de engenharia. Então, tem aqueles processos internos que são, de certa forma, controlados e decididos por seres humanos. De uma forma similar, o Bitcoin, quem valida as transações são os próprios participantes da rede, chamados mineradores. E como que funciona o processo de mineração? Basicamente, qualquer pessoa pode decidir minerar bitcoins. Então, qualquer você que está assistindo aqui esse vídeo pode decidir minerar bitcoin, bastando investir em equipamentos específicos para isso. E, a princípio, você vai resolver uma prova-teste para provar à rede que você está bem intencionado, que você tem equipamentos para aquilo, e essa prova-teste é um mecanismo de segurança. Por quê? Eu vou chegar lá no final, primeiro vou terminar o raciocínio do que é mineração. Então, como primeiro passo ali da mineração, um dos passos mais importantes é o que a gente chama de Proof of Work, que é justamente essa resolução da prova-teste, que é difícil de ser resolvida, mais fácil de ser verificada. É tipo aquele sudoku que a gente fazia na escola. Se você pega um sudoku, é difícil de resolver, você tem que ir testando os números ali. Enquanto que você pegar um sudoku resolvido, você consegue facilmente identificar que aquilo está correto. E esse processo de identificação leva em média 10 minutos, que é justamente o tempo médio de uma transação. Então, se eu transfiro dinheiro para o Pedro, vai levar, isso pode ser alterado dependendo das condições da rede, mas leva em média esses 10 minutos. E aí, falando aqui sobre segurança. Existe uma questão do Proof of Work relacionada à segurança, porque o Bitcoin em si, o funcionamento da rede, incentiva o comportamento honesto. Porque não faz sentido uma pessoa investir em equipamento, em energia, em tempo de vida, para lançar uma transação fraudulenta, uma transação que não é verdadeira, sendo que essa transação facilmente seria verificada, identificada e descartada pelos outros mineradores da rede. Então, existe um incentivo ao comportamento honesto à medida que é muito mais
Lógico, alguém que investiu em equipamento simplesmente decidir cooperar com aquela rede e ainda receber bitcoins como recompensa, porque ninguém acorda um dia falando, vou minerar bitcoin, vou pagar aqui a conta de energia, vou investir em equipamento. Não, tem que ter um sentido para fazer isso. O incentivo é justamente a recompensa em bitcoins e nas taxas de transação. Então, existe esse incentivo ao comportamento honesto. E é por isso que na história do Bitcoin nunca foi encontrada nenhuma transação desse tipo. Nenhuma transação fraudulenta, do tipo enviou e não foi, enviou e estava com saldo errado, e nem ataques também da rede. Então, esse processo de mineração e o fato de ser descentralizado no mundo inteiro, e quanto mais adotado, mais complexo fica esse sistema, torna o sistema praticamente impossível de ser fraudado, porque como que você vai decidir burlar um sistema tão complexo? É aquela história do o crime não compensa, porque você decidir burlar isso é muito mais custoso, daria muito mais trabalho do que simplesmente cooperar. Então, a segurança do Bitcoin está relacionada aí ao processo de mineração. Então, o que você está dizendo, Nanda, é o seguinte: você levantou a mão e disse que quer transferir para mim, e aí tem uma série de pessoas, são os mineradores, que vão correr para verificar se você é você e eu sou eu. E se tiver tudo ok, eles vão dar ok, e quem chegar primeiro recebe um prêmio, e é para isso que eles vão, entre aspas, parar a vida deles, investir em equipamento para vir verificar. Então, é uma segurança altíssima. É muito difícil você ter uma transação que não vai adiante, que é fraudada, como você bem falou. Para a gente fechar aqui a parte de criptomoedas, eu queria saber então por que investir e quais são os riscos. A gente já viu que não tem problemas atrelados à segurança, mas quais são os riscos? Só uma coisa aqui em relação à segurança, isso do ponto de vista de moeda, de rede de funcionamento. Só que do ponto de vista de investimento, aí tem algumas questões de segurança que a gente precisa comentar, que é a questão da custódia. Assim como, por exemplo, alguém que investe em ouro físico. Eu conheço algumas pessoas que compram ouro físico para deixar em casa, por exemplo. Essa pessoa ela tem uma preocupação com a custódia daquele recurso. O Bitcoin é a mesma coisa. Se a pessoa decide comprar diretamente, ela precisa se preocupar com a custódia. Como que ela se protege do risco de perder, por exemplo, aqueles Bitcoins? Ela consegue através de uma carteira. Existem vários modelos de carteira. Só que isso implica um tempo, uma dedicação para a pessoa entender como configurar uma carteira, como transferir o saldo para a sua carteira, esse tipo de coisa. Então, em termos de segurança, é seguro, mas pensando no contexto de rede. Agora, para o investidor comum, é muito comum essas histórias de alguém que perdeu. Perdi a senha, esqueci a senha da minha carteira, então tem que tomar cuidado com isso. Agora, dito isso, só verdades ditas aqui pela Nanda, eu quero tranquilizar você, investidor, que esses problemas de segurança têm solução. Então, tudo que tiver no ecossistema da XP já tem um custodiante devidamente qualificado, já tem um auditor devidamente qualificado para isso. Então, esses problemas de segurança, como a Nanda falou, é para aquela pessoa que compraria o ouro para pôr embaixo da cama. Então, a pessoa que for diretamente pensar ou procurar um provedor de serviço para o Bitcoin, mas tudo que você encontrar dentro do ecossistema da XP já está validado, você não vai encontrar problemas de segurança. Inclusive, se você chegou até aqui e não abriu sua conta na XP, tem o QR Code aqui na tela. Por favor, vamos abrir essa conta. Com você ativando ela, que significa depositar pelo menos R$100, a gente tem um presente para você. Você ganha 1 ano de assinatura grátis do Expert Pass, que é a plataforma de conteúdos com nossos maiores especialistas e vão te ajudar não só com ativos reais, mas com todas as classes de ativos. Você vai ter relatórios, cursos, palestras e tudo o que você precisar para ajudar a montar a sua carteira de investimentos, que é o que a gente quer que você saia daqui fazendo. Nanda, por que investir em Bitcoin e quais são os riscos, já que não tem problema de segurança? Bom, a questão do porquê investir, a tese toda de investimento, ela se baseia em teoria monetária, na teoria de que, especialmente numa situação como hoje, de pandemia, de governos que imprimiram dinheiro, de distorções econômicas,
Aqui, um exemplo até de distorção econômica que a gente tem hoje no Brasil é a questão de carros usados valorizando. Isso por diversos fatores, aí, questão de inflação, de oferta da China, todo esse momento muito sensível. O Bitcoin ele acaba sendo um ativo que independe de tudo isso que acontece. E quando eu falo que independe, eu não estou me referindo ao preço, porque o preço muda, o preço oscila e é extremamente volátil. Isso a pessoa também precisa ter em mente. Se for comprar Bitcoin hoje, não espere que essa valorização será em linha reta. Mas a tese toda de investimento ela se baseia nisso, nessa questão de independência de agentes políticos e na questão de oferta fixada em 21 milhões e demanda crescente. Quando eu falo demanda crescente, hoje nós temos aí muitas empresas. Esse processo de institucionalização é muito bom, é muito interessante para o Bitcoin, porque mostra um amadurecimento. Hoje nós temos várias instituições financeiras abrindo fundos e empresas adicionando Bitcoin nos seus balanços e todo esse movimento institucional, isso gera uma demanda que a gente não tinha antes. Então, se a oferta fixa e a demanda aumenta, o preço aí no longo prazo tende a subir por essa lógica. Claro que a gente não tem bola de cristal, mas essa é a tese. E falando aqui de risco, como eu comentei, a questão da volatilidade, ela pode ser um risco para algumas pessoas, porque se a pessoa ela entra no mercado cripto achando que vai subir em linha reta, tudo bonitinho, essa pessoa ela vai se frustrar. Então, eu sugiro assim, colocar a parte do seu patrimônio que você consegue dormir tranquilo, que você não vai ficar olhando o tempo todo que caiu, que subiu, que isso, aquilo, é você comprar e deixar lá paradinho. De repente, até aproveitar para fazer um trade, para acompanhar alguns indicadores de ciclo, a gente pode até falar de análise on-chain, mas aqui é um pouco mais específico. Mas, de forma geral, essa questão do risco, para mim, na minha visão, está atrelada à volatilidade. A pessoa precisa ter isso em mente, que não é comprar e ficar desesperado com aquilo, é comprar entendendo o que ela está comprando. E para investir em todas essas classes juntas, mesmo para você que monta a sua carteira, então você tem a sua posição de ações, os seus multimercados, você tem a sua renda fixa e você gosta de montar a sua carteira, a gente sabe que tem muitos ativos reais. E é por isso que a gente tem um produto chamado iTrend Ativos Reais, disponível na plataforma da XP, que compra todas essas classes para te defender da inflação global. Agora, se você não é daqueles que gosta de montar a sua carteira um por um, tem também para você os fundos DNA. Os fundos DNA são criados para que você não tenha trabalho. Ele é uma carteira completa de investimento, com todos os ativos reais, com ações no Brasil e lá fora, com renda fixa, com tudo que você precisar, feito para você e você só encontra o seu DNA e passa a investir. Os DNAs de menos risco vão ter muita renda fixa e pouquinho de criptoativos, pouquinho de ativos reais, e os DNAs de mais risco vão ter mais ativos reais, mais ações e menos renda fixa. Tem o link aqui na descrição do vídeo para você entrar, fazer um questionário que a gente criou para te ajudar a descobrir o seu DNA. A gente vai ficando por aqui nesse painel. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e da minha ilustre colega Nanda. Nanda, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Pedro. Muito boa essa conversa que a gente falou aqui, até questão de história, de commodities, do atual momento. É muito bom ter essa interface do que acontece no mercado tradicional e no mercado cripto, porque, como eu falei, hoje tem muita relação e a tendência é que continue assim cada vez mais. Então, obrigada pelo convite.